Boa tarde a todos, tudo bem? Ah, Sim, tudo bem, né? Bem, estamos na nossa quarta aula de geometria e hoje vamos falar sobre o quinto postulado de Euclides. Por coincidência, a mesma matéria que a gente vai ver aqui é a mesma que o oitavo ano está vendo em geometria na sala de aula, só que com algumas diferenças que a gente vai aprofundar mais, né? Principalmente nas questões de demonstração, que lá eu não cheguei nem perto. E então vamos começar aqui com a definição de reta paralela. Então, duas retas são paralelas, o símbolo é esse aqui, ó, dois pauzinhos assim. Se somente se são coincidentes ou iguais, que é o caso em que a reta A e B elas estão uma em cima da outra, aí a gente fala que as retas são coincidentes ou iguais. Ou se são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano alfa aqui. Estar no mesmo plano, pessoal, é como se a gente estivesse fazendo uma geometria numa folha de papel. O plano, no caso, é essa linha aqui, ó, essa linha. Só que o plano é infinito, aqui é só para dar uma noção. Então isso significa ser coplanar, ou seja, está no mesmo plano. E não tem nenhum ponto em comum, tá? Então, se o ponto pertence à reta A, então ele não pode pertencer à reta B e vice-versa. Não pode ter nenhum ponto em comum. Tudo bem? Em linguagem matemática, a gente diz que a reta A e B estão contidas no plano alfa e a interseção, esse símbolo aqui, ó, assim, ó, interseção, é o conjunto que tem a quantidade de pontos em comuns das duas retas. É esse símbolo aqui. Que símbolo é esse, pessoal? Significa o quê? Uma bolinha com um corte assim. O que significa esse símbolo? Alguém sabe? diâmetro? Não. Eu não sei. Significa vazio. É o conjunto vazio. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, o conjunto A tem os elementos 2, 1, 2 e estrela. O conjunto B tem os elementos 1, gatinho e 3. Então, existe elementos em comum no conjunto A e B? Ou seja, que pertencem aos dois conjuntos? Sim ou não? Sim, Sim. A interseção de A e B, no caso aqui, é 1, né? Porque o 1 pertence ao conjunto A e um pertence ao conjunto B. Então, quando a gente diz que é vazio, a gente diz que é vazio quando a interseção de dois conjuntos não tiver nenhum elemento. A gente diz que é vazio, pode ser assim ou pode ser assim, ó, uma chave com vazio. Então, quando isso acontecer se tratando de retas, a gente diz que as retas são paralelas, ok? Então, as retas são paralelas quando isso acontece, ok. quando elas não têm ponto em comum. Aí eu falei na aula lá do oitavo ano que as retas ou são coincidentes, que é esse caso aqui, ou são paralelas, que é esse caso aqui, ou elas são concorrentes, aí elas vão concorrer em apenas um ponto, que é quando elas se cruzam, tá? Então, são esses três casos possíveis. Então, a gente definiu os três casos e estamos definindo o que é reta paralela, tá ok? Até aí, tranquilo, pessoal? Só a definiçãozinha até agora de reta paralela. Reta paralela é quando não tem ponto nenhum em comum, tá? Vamos ver agora aqui. é, Aí a gente trabalhou isso no terça-feira, pessoal do oitavo ano. Sejam duas retas distintas paralelas. Ou não, paralelas ou não. Então, esse primeiro caso aqui não é paralela, as retas. E nesse segundo aqui é quando as retas são paralelas. Tanto faz. Seja T uma reta que concorre
uma reta concorrente às duas retas. Então, T está passando pela reta AB e T está passando pela reta AB aqui também. Então, a T é chamada de transversal. Transversal porque transpassa as duas retas. E olha que formou aqui para nós 8 ângulos que estão numerados aqui. Ó. Ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 4, ângulo 5, ângulo 6, ângulo 7, ângulo 8. Tá? E aí, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar a questão de relacionar esses ângulos, tá? Então, a gente pega dois ângulos aqui, eles podem ser suplementares, eles podem ser correspondentes, eles podem ser alternos, internos, eles podem ser alternos, externos, eles podem ser colaterais, externos, ou podem ser colaterais, internos. Além disso, eles podem ser também opostos pelo vértice. Então, pessoal, quando que eles são suplementares? A gente já estudou isso aí. Quando que eles são suplementares? Quando que dois ângulos são suplementares? Quando a soma deles dá 180. Muito bem, muito bem. Então, por exemplo, o ângulo 1 e 2 é suplementar, correto? Pela sua Professor, Oi, tá gravando a aula? tô gravando. Obrigado. Ó, esse ângulo mais esse ângulo forma um ângulo de 180. Então, o ângulo 1 e 2 são suplementares. Ok? Entendeu? 2 e 3, Ok. 3 e 4, 4 e 1, 5 e 6. E eles são suplementares quando a soma, então, o ângulo 1 mais o ângulo 2 for igual a 180 graus. Tá? Então, beleza. Eu não vou escrever os outros não, tá? Mas seria 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 1, 5 e 6, 6 e 7, 7 e 8, 8 e 5, beleza? Mas é só para entender o que quer ser suplementar. Já estudou isso. Correspondente. Correspondente é quando você imagina que essa reta A aqui, ela fosse abaixando até encaixar com a reta B. Então os ângulos iam se encaixar. E aí ia ter uma correspondência entre os ângulos. Eles iam se corresponder. Por exemplo, quem seria o correspondente do 2? Essa reta aqui encaixa, ó. 6. O 6, né? Por exemplo, Sim. o ângulo 2 e o ângulo 6 são correspondentes. Eu vou colocar aqui, ó. 2 e 6 são correspondentes. Eu não vou colocar os outros não. Mas o que acontece? Se eles são correspondentes, a medida deles se correspondem. Então, o ângulo 2 aqui vai ser congruente, ou seja, vai ter a mesma medida do ângulo 6. Então, eles têm a mesma medida. Eu não vou fazer os outros não, tá? Eu só vou dar um exemplo de cada. Eu vou dar um exemplo de cada, mas tem que treinar isso aqui, tá? Então, vamos fazer só mais um, só para vocês entenderem. Então, olha só. Quem que seria o correspondente do 8? O 4. O 4. Muito bem. Correspondente, muito bem. Veja que para ser correspondente, ó, quem que seria o correspondente do 1?
O 5. 5. Davi, Oi. a correspondência que tem entre as retas, essa aí que a gente está fazendo, de A e B, é somente quando elas se encaixam ou tipo, se o 5 é correspondente e congruente a 1, 3 e 7 seriam também, não? Sim, 3 e 7 é Ou não correspondente tem? também. Não, sim. O 3 e o 7 eles são correspondentes. Porque você imagina que... Não, sim, mas eu tô perguntando se tipo, 3 poderia ser correspondente a 5. Ah, sim, sim, sim. Só que não é correspondente aqui, tá? Mas eu entendi sua lógica. Congruente apenas. É congruente, porque olha só. O 5, ele tem a mesma medida do 1, que nem você falou. E aí eu não comentei aqui hoje, mas você já estudou isso aqui. O 1 é oposto pelo vértice do 3. Então se o 5 vale 40, o 1 vai valer 40. Então o 3 também vai valer 40. Logo, o 5 e 3 também tem a mesma medida, né? É isso que você falou. Perfeito. Sim. Só que aí eles não vão ser correspondentes, tá? Eles vão ser Qual é o quesito para ser correspondente? correspondente. É essa ideia de É. encaixar mesmo. De encaixar, por exemplo. Ah, tá. Esse aqui, se a reta descesse aqui como se é que fosse um trilho, se a reta fosse descendo, ele ia encaixar certinho aqui, entendeu? Entendi. Só que o que você está falando de congruente aí é verdade, eles são congruentes, têm a mesma medida. Agora, para entender Uhum. os outros, a gente tem que entender que os correspondentes, eles são sempre do mesmo lado da reta transversal, né? Se você olhar a transversal aqui, eles estão sempre, por exemplo, aqui está na direita da transversal. Então vamos dividir a transversal em dois lados, tá? Vamos botar aqui esquerdo e direito, pra você entender. E aí as paralelas, que é a e B, também dividem o ponto em três partes, né? Ó, tem essa parte aqui dentro, Na paralela, central, esquerda e direita. e tem essa aqui, Cima e baixo. né? Correto? Correto. Então, essa parte aqui a gente vai chamar de região interna. Interna. Faz sentido, né? Porque está internamente Sim. paralelas. E aqui a gente vai chamar de externa. Porque tem... Agora é fácil, ó. Alterno, interno. Então, alterno é que está trocando, está alternando. Um está na direita, um está na esquerda. Por exemplo, quem que é alterno? Alterno do 5. Então, ó, o 5 está aqui. Alternou, pode ser o 3 ou Ou 6. 6. O 6 não é, porque o 6 é suplementar. A gente já viu que o 6 é suplementar. Então, e é interno. Então, quem que é alterno e interno do 5? É o 3. O 3. Entendeu? Sim. Ele é alterno e interno. Alternou porque está um em cada lado e é interno. E quando eles forem alternos e internos, eles terão a mesma medida. Que é o que você falou, o Estevam falou agora. A explicação é por quê? Ó, a explicação, por que o 5 é igual ao 3, tem a mesma medida? A explicação é a seguinte: o 5, ele é correspondente do 1. Então, se o 5 vale 120 graus, o 1 vale 120 graus. E o 1 é oposto pelo vértice do 3. Então, também vai valer 120 aqui. Portanto, toda vez que for alterno e interno, eles terão a mesma medida, tranquilo? Sim. Tranquilo, né? O outro alterno interno seria 4 e 6. 4 e 6 seria alterno interno. Eu não vou colocar aqui todos, não. Alterno externo é a mesma coisa. Ele vai alternar, mas externamente. Então, você vai procurar um ângulo externo. Por exemplo, eu vou pegar o 7. Quem que seria o alterno externo do 7? Alterno tem que estar desse lado esquerdo, né? Porque o 7 está do lado direito. 1, né? Porque só pode ser o 1. Só pode ser o 1, o 8, o 5 e o 4.
O 8 não pode porque é suplementar. O 5 não pode porque é oposto pelo vértice e também está na região interna. O 4 não pode porque está na região interna. Então, para ser alterno externo, tem que estar do lado e tem que ser externo, né? Então é o 1. Então, professor, o 7, o 5, o 1 e o 3 têm todas as mesmas medidas? Sim. O 7, o 5 e o 1 e o 3 têm as mesmas medidas. Por justificativas diferentes, né? Ou porque é oposto pelo vértice, ou porque é alterno externo, ou porque é alterno interno, mas correspondente, mas as justificativas são diferentes. Mas se um valer 120, todos os outros vão valer 120. Isso mesmo. Ok. E por último, o oposto pelo. Ah tá, colaterais. Agora faltam os colaterais. Os colaterais, pessoal, é o que sobra, tá? Colateral é o que está no mesmo lado. Co significa o mesmo, lateral é lado. Então, mesmo lado externo. Então, olha só como é que é fácil. Olha só, colateral externo, por exemplo. Vamos pensar externamente. Vamos pensar no 2. Quem seria o colateral externo do 2? Então, se é do mesmo lado, então só pode ser esses caras aqui. Então, olha só. O 3 não pode, porque o 3 é suplementar. Que Yasmin falou no começo. Forma um ângulo de 180. O 6 não E é. é interno. Exato, exato. O 6 não é porque o 6 é interno também. Sobrou quem aqui? 7. O 7. Então, o 2 e o 7 são colaterais externos, só que eles não vão ser iguais, viu? O 2 e o 7 são colaterais externos, mas eles não vão ser iguais. Dá pra ver que eles não são iguais aqui pela medida, não dá, ó? O 2 é agudo e o 7 é obtuso, dá pra ver, né? Sim. Eles vão ser o quê? Eles vão ser suplementares. A soma dele Verdade. com ele, você concorda que o 7 não é. O 7 não é igual ao 3, porque é correspondente, por exemplo? Sim. E o 3 com 2 não vai dar 180? Ó? Então logo 7 mais 2 dá 180. Isso, o ângulo 7 mais o ângulo 2 tem que dar o 180. Só que a justificativa aqui não é porque eles são suplementares, é porque eles são colaterais externos. Beleza? Ok. E o 4, quem que é o colateral externo do 4? Colateral interno, desculpa. Quem que é o colateral interno do 4? 4 é interno, o único que pode ser colateral interno dele é o 5, né? Sim. Então, eles são colaterais internos. Beleza. Estudo, pessoal, é a matéria do 8º ano. Cai no nono também. É a matéria do nono também. E os professores explicam isso aí, tá bom? Só que o que a gente vai falar hoje é sobre a matemática que está por trás, a matemática profunda, tá? Só que antes de fazer a matemática profunda, eu posso até deixar para a próxima aula, para ficar mais divertido. Vamos dar uma praticada aqui? Vamos dar uma praticada? Eu acho importante dar uma praticada. Por exemplo, olha só que exercício bacana aqui. Esses aqui são bem facinhos. Por exemplo, na letra A aqui. Quanto que vale o x na letra A? 50, porque eles são alternos externos. Todo mundo concorda? Exato. X Tava tentando lembrar qual era o nome. motivo. Alternos externos. Muito bem. E na letra B? Eles são o quê? Eles não são nada, né? Porque um tá alterno, só que um tá dentro e um tá fora. E aí? Como é que eles Eles são suplementares. Eles são suplementares, né? Por quê? Olha só. Explica aí. Porque na reta de A, para que dê 180, a medida é igual a X. E a outra medida ali é, como é que fala? Correspondente Isso, é isso que eu ao estava X querendo do outro. ouvir. Correspondente. Então, estava havendo uma correspondência
desse com esse aqui. E aí, como ele quer saber o valor de x, então x é suplementar com 120, né? Então x mais 120 tem que ser igual a 180. Então x tira 120 dos dois lados, é igual a 180 menos 120. X vai ser igual a 160? Não, 60. Isso. Muito bem. Tá, agora vamos fazer uns mais divertidozinhos. Mais divertidozinhos. A letra A, por exemplo, aí. Como é que ficaria a letra A? Ué, é 150. É 150 ali. Mas ele quer saber o valor de x, ó. Ah, não, aqui na letra A é, então, 150. Se eu boto 2x mais 30 igual a 150, passo 30, aí fica 120, divido por 2, 60. X. Muito bem, vamos fazer aqui, já que você fez rapidamente. Então, primeira coisa, vamos identificar os ângulos aqui. Esse ângulo aqui e esse aqui, eles são o quê? São Alternos alternados externos. Alternos externos. Tá? É só você entortar o pescoço. Um pouquinho assim, ó. Fechado. Alternos externos. Então eles vão ser de mesma medida, né? E aí é o que você falou. Exatamente o que você falou. 2x mais 30 tem que ser igual a 150. Muito bem. Então subtrai 30 dos dois lados. Então 30 menos 30 zero. Aqui vai ficar 150 menos 30. E dá quanto? 120, né? 120. Agora Isso. divide por 2 dos dois lados. 60. Muito bem. Tudo aqui foi feito rapidamente de cabeça, né? Agora, e a letra B? 2x é suplementar de x menos 30. É Suplementar. realmente suplementar. É a mesma coisa do anterior, né? Você tem esse ângulo aqui, ele é x menos 30 também, né? Porque é correspondente, né? Sim. Sim. E daí a gente tem que suplementar. Então como é que fica a nossa equação? 2x mais x menos 30. 2x mais x menos 30. Tem que ser igual a Igual a 180. Muito bem. 180. Confundi. Muito bem. Então vamos lá. Vamos reduzir aqui os termos semelhantes. Quanto que é 2x mais x? 3x. 3x. E agora? Soma 100. Soma 30 Soma 30 de dos cada lados. lado. Soma 30 de cada lado, muito bem. Então vai dar 0. Então 180 mais 30. Dá quanto? 210. 210. E agora divide por 3 dos dois lados. 70. Vou direto aqui, já que você falou. Porque 3 vezes 70 dá 210, né? 3 vezes 7 dá 21, botou 0 no final. Exato, é. Maneira de pensar melhor. E agora? Tá ficando mais divertido. Será que vocês vão continuar fazendo isso aí de cabeça aí ou vão botar a mão na massa agora? Vamos ver aqui, as retas R e S. Ó, Ó. a reta R e S. Aqui são duas questões divididas aqui. Aqui a de cima é uma que tem letra A e letra B e a de baixo é outra que só tem uma questão, tá? Uhum. Então na letra A, como é que fica aí o valor de x? Aí. Nada. Ai, não tô conseguindo ver isso agora. É a letra A. Vamos começar pela letra A. Dá uma dica, professor. Uma dica? É. 60 e x, eles são não, alternados não, eles são alguma coisa interna, eu esqueci o termo agora. Ó, a dica é o seguinte. Ai, meu olho, cara. As paralelas são essas aqui que eu fiz.
paralelas. Sim. Só que tem duas transversais, é só você olhar só para uma. Ó, faz só essa transversal, esquece a da direita. Aí você vai ter o X aqui, você vai ter o 60 aqui. Aí ficou fácil. É só você esquecer essa outra transversal aqui, ó. É só você olhar para a da esquerda primeiro. Ah, ele 60x é alguma coisa interna, eu não lembro. Não é Vai alternado ser interno. correspondente? Ah, não sei. Calma. Não é correspondente, não. A soma dos dois vai dar 130? Não, 180, sempre esqueço. Isso. 180? Isso, mas qual que é o caso aqui? O caso que vocês não lembram Ah, é porque o jeito que eu expliquei é justamente o que sobra, pessoal. Ó, presta atenção. O que sobra é chamado de, ó, colateral. isso, colateral, mesmo lado, tá lembrando? Lembra que eu falei, tá do mesmo lado? Você pergunta, é correspondente? Não. É alterno interno? Então o que sobra é colateral. Ah, sim. Colateral, isso, colateral interno. Porque olha só vocês pensarem assim. Os dois são do mesmo lado, então não pode ser alterno interno. Para ser correspondente, um tem que estar dentro e outro tem que estar fora, para encaixar certinho. Sim. Então, o que sobra é que eles são colaterais. Entendeu? Ok. Interno. Colaterais internos, muito bom. Vou apagar aqui, agora que vocês entenderam a dica. Então, na letra A, vou fazer ela aqui em cima. Aqui. Então, os 60x são colaterais internos. Isso, E a soma deles tem que dar 180. isso. Perfeito. Então, x é 120. Aí eu já não sei, exatamente isso. Não, tem que dar 180. Não, é porque eu não tinha feito aqui ainda. Mas é isso mesmo. Então, x é 120. Perfeito. Só usar a mesma ideia na outra paralela. Sim. Na letra B? Ah, Na mesma. Isso, No Y. É x e isso, perfeito. Vai ser 75. Y igual a 75. Então, na B é pelo mesmo caso, y tem que ser igual a 85? Não, Não, 75. não, Davi, na A ainda. Na Na A, A ainda, professor. X é 120 e Y é 75. 75. Na A. Mas eu Aí vai pra B não vou agora. botar a conta não, porque é a mesma coisa, só colocou 75. Aham. Mas antes de ir para B, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que essa figura ela é muito famosa, ela é chamada de trapézio. Uhum. Trapézio. E muita gente não sabe que um trapézio, os ângulos do mesmo lado de um trapézio, das paralelas, são sempre suplementares. A gente está explicando por quê. Por causa dessa regrinha que a gente acabou de aprender, tá? Então, o que é um trapézio? A definição de um trapézio é um quadrilátero, ou seja, tem 4 lados, em que tem 2 lados paralelos. Então, sempre que tiver, por exemplo, isso aqui, ó, esse lado é paralelo a esse. Então, isso aqui é um trapézio. Isso aqui é um trapézio. Porque esse lado aqui, ó, é paralelo a esse. Tá entendendo? Uhum. E aí, Sim. Ah, entendi. sempre que você tiver um trapézio, primeiro, eu acho que ninguém sabia o que era um trapézio. Todo mundo sabe o que é um trapézio se olhar pro. Olhando, né? Por exemplo, eu faço isso aqui, aí eu pergunto, que figura é essa? Aí você fala, é um trapézio. Você sabe o que é um trapézio. Mas a definição de o que é um trapézio, eu acho que é raro o aluno saber. Trapézio é quando você tem 2 lados paralelos. Hã? De triângulo, quadrado, a gente quase não sabe. Hã? A gente quase não sabe os de triângulo e quadrado, quanto mais trapézio. Exato. Aí vocês aprenderam uma coisa interessante com esse exercício. Que no trapézio, os ângulos do lado da paralela são sempre suplementares. Ou seja, a soma do rosa mais o rosa tem que dar 180. E a soma do laranjado com laranjado também tem que dar 180. Então isso aí vocês guardam, tá? Que aí vocês vão usar muito ainda. Tá? Os ângulos do mesmo lado sempre são suplementares. Isso é muito importante, cai muito em Olimpíada. Né? Uhum. E na letra B, agora sim. A
letra B é continha aí. Eu preciso que vocês peguem o caderno e rabisquem. Porque eu acho que essa aí... Não, dá até pra fazer de... Não, dá pra fazer de cabeça, mas é correr um risco, à toa. Como é que fica aí na letra B? A ideia primeiro. Vocês já sabem a ideia? A gente tem um ângulo certo já, que é de 90 graus ali, entre y e 2x. Aqui vale 90, né? Muito bom. Isso. Y e 2x é suplementar, são suplementares, né? Então, 180. E aí? Nessa reta aqui, nessa paralela aqui maior, que vai de R a S, o 90 seria colateral, interno, de 3x menos 10. Mas você tem que tomar cuidado. Porque o que é colateral desse ângulo aqui, ó, que você tá falando, não é o 90, não, é tudo. É tudo. É 90 mais 2x, isso. Por que que é? Exato. Porque na Porque dúvida. a paralela de R não é essa reta aqui, não. É a S que é paralela. Eu ia perguntar agora se eu preciso esquecer essa linha aqui e somar já. 2. Exato. Então, ó, você sempre tem que colocar quais são as paralelas. Transversal é essa, então o colateral acontece aqui, ó. Ah, então essa outra reta aqui serve só para atrapalhar mesmo. Ela tá dividindo, né? Ela tá quebrando, mas exatamente, a ideia é atrapalhar. A ideia é justamente atrapalhar mesmo. Ah, então 90 mais 2x é igual a 3x menos 10? É igual não, lembra? Colateral, a gente acabou de fazer. Ah, não, soma. A soma, sim. Isso. A soma dos dois dá 180. Isso. 90 Ok. mais 2x 2x. mais 3x menos 10 é igual a 180. Motivo porque são colaterais internos. Agora é só resolver isso aí. Tá, 80 mais 5x igual a 180. Certo. Aí subtrai 80 dos dois lados. Subtrai 80 dos dois lados. Divide 5 pelos dois lados. 20. Dá 20. X. 20. Muito bom. Mas ele quer saber o y também. E o y agora? Já sabe o x, o y. 90 mais 2 vezes 20 dá 40, dá 130. X é 50, porque ele é suplementar. Aí tem que dar 180, certo? Exato, pessoal. O raciocínio que foi encontrado foi esse aqui, ó. Olhar para esse ângulo todo e perceber que esse ângulo todo vale 180. Então aqui vale 40, porque x vale 20. 2 vezes 20, 40. 40 mais 90, 130. Deve ser 50, correto? Sim. Exato. Mas tem um outro raciocínio ainda, né? Se o aluno conseguir enxergar, tem isso aqui também, ó. Aqui vale 3x. Aqui vale y. Esses dois ângulos eles são alternos. Internos. Internos, isso. Então eles são congruentes. Então 3x menos 10 é igual a y. Mas x vale quanto? Sim. 20. 3 vezes Vai dar 60 menos 10. menos 10. 50 também. Sim. Tá vendo aí? Sim. Tá de baixo agora. O legal da matemática é isso aí. Tipo, você faz dois raciocínios totalmente diferentes e chega na mesma resposta. Aí ficou faltando esse aqui, ó. Tira fazer de cabeça, né, ó. Tira fazer de cabeça. Quanto que é o alfa? Ó, 70. 70. 70. Que é oposto pelo vértice. Quanto que é o beta? 70 também. Porque é 70. correspondente. E o gama?
70 vai dar 110. 110 porque eles são colaterais aqui. Aí a continha que ele quer? Ele quer que você faça alfa mais beta menos gama. Menos 10 Então fica 70 dá, mais 70 menos 110. dá 30. 30, né? Hum. Facinha, facinha, facinha. Essa é só. Então, Ah, esse já não. aqui já mexe com as fraçãozinhas aqui, ó. Aqui já mexe com uma fraçãozinha, mas a mesma coisa. Vamos voltar pro conteúdo então, porque é o seguinte, tudo isso aqui, pessoal, é o máximo que os professores do oitavo, do nono ano vão cobrar de vocês, é o máximo que eles vão cobrar isso, entendeu? Não vão cobrar mais que isso não. Só que para a Olimpíada, ainda mais se for OBM, que é a Olimpíada só de matemática, a gente tem que justificar algumas coisas. Vocês lembram que a gente está justificando tudo da geometria do zero? Sim. A gente estudou teorema do ângulo externo, a gente estudou... Rapaz, foi tanto teorema que eu nem sei. Eu vou tentar lembrar aqui. Mas a gente Eu vou ver a aula tudo isso, bro. Ó, eu gosto de lembrar aqui Tô porque lembrando. isso aqui é conhecimento que vale ouro. Ó, vamos lá. A gente estudou as definições de ângulos. Aqui, nossa primeira demonstração foi feita aqui, lembrei. A gente demonstrou por que os ângulos são opostos pelo vértice. Não tá escrito aqui, mas aqui, ó, a gente fez essa demonstração, não sei se vocês lembram. Mas a gente demonstrou os ângulos opostos pelo vértice. Foi a nossa primeira demonstração da vida de vocês. Se vocês quiserem lembrar aí, por que dois ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes. A gente fez essa primeira demonstração. A gente usou a ideia de ângulos suplementares. Beleza, aí na segunda aula aqui, a gente falou dos casos de congruência. Aí a gente falou que o postulado. O que é um postulado? Vocês lembram? A gente vai precisar, que a gente vai falar de um postulado hoje. O que é um postulado? Postulado, pessoal, é aquilo que na matemática é impossível de ser provado. A gente aceita sem questionar, tá? Seria o nosso ponto de partida. Então, do lado, ângulo, lado de congruência, quando dois triângulos têm o mesmo lado, o mesmo ângulo interno, o mesmo lado, eles vão ser iguais, eles vão ser congruentes. Esse aqui foi nossa terceira demonstração. Teorema do triângulo isósceles, ou seja, todo triângulo isósceles, se os lados são iguais, os ângulos vão ser iguais. A gente fez essa demonstração. Talvez a gente precise dela, não sei. Então por isso que eu estou relembrando. Aí tem esse outro teorema que não é um postulado, que é o caso ângulo, lado, ângulo, mas eu não demonstrei, deixei como desafio. Já é um pouco mais complexo. Se um triângulo possui dois ângulos iguais, então os lados serão iguais também. Eu não demonstrei, deixei como desafio, essa já não é tão difícil. Acho que vocês demonstraram, falaram. Aí, lado, lado, lado também eu não demonstrei. O terceiro caso de congruência, quando dois triângulos têm os três lados iguais, então eles vão ser iguais. Os ângulos vão ser iguais. Aí falamos sobre mediana, sobre bissetriz interna, que é quando divide um ângulo. Aí aqui foi outro teorema. Talvez a gente vai usar esse hoje. Teorema do ângulo externo. A gente demonstrou essa danada aí, ó. Que o ângulo externo é sempre maior que os dois ângulos não internos. Tá? Então esse ângulo E é maior que o A e maior que o B. Beleza, pessoal? Aí falamos mais de caso de congruência. É muita coisa. Caso especial. E essa aula foi muito puxada. Acho que eu fiz em 2 dias, se não me engano. Aqui a gente falou sobre desigualdade triangular e a gente fez a demonstração de 2 teoremas. Que o lado maior se opõe ao maior ângulo de um triângulo e que o ângulo maior se opõe ao maior lado de um triângulo também. E depois a gente fez 3 demonstrações nesse dia. E a desigualdade triangular. Foi em 2 dias também isso aqui. Que um lado tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. E aqui dentro a gente fez alguns exercícios de demonstração. Essa é a nossa vida, pessoal, na geometria até hoje. Tá vendo que tem muita coisa que, por exemplo, pra ser sincero, eu nunca dei aula, né, na escola sobre isso. Já 14 anos dando aula, eu nunca cheguei tão profundo porque na sala de aula a gente pega mais leve mesmo. Na sala de aula a gente só fica assim, ó, nessas continhas aqui, ó, fazendo continha. Continha, continha. E aqui agora eu quero fazer uma proposta
que é da gente pensar sobre a existência. Oi? Falar sobre a existência de retas paralelas. A gente, bem, a gente falou aqui da definição de retas paralelas, tal, retas paralelas é quando não tem ponto em comum, etc e tal. Mas o que me garante que elas existem? O que vai me garantir que retas paralelas existem? Então, para a gente entender a existência de retas paralelas, vamos entender esse teorema aqui, que é o seguinte. Vamos, é, vamos pensar o seguinte, que eu tenho duas retas e uma transversal. Estão vendo o desenho aqui? Sim. Vamos olhar para os ângulos alternos e internos, ou seja, para o alfa e para o beta. Tá? O que é a nossa hipótese? Vamos supor que eles sejam iguais. Vamos supor que eles sejam iguais. O que a gente quer provar? A gente quer provar que quando eles forem iguais, então as retas A e B são paralelas. Veja, a gente usou isso já como verdade hoje, o dia todo, para fazer conta. Mas a gente não provou isso. Vocês estão entendendo meu raciocínio? Ó, pega duas retas quaisquer. Ó, o raciocínio é o seguinte. Pega duas retas quaisquer. Traça uma transversal. Qual que é a nossa hipótese? Esse ângulo é igual a esse. Tá de rosa é o que a gente está partindo como verdade. O que é a nossa tese? O que a gente quer provar? Eu quero provar que a reta A é paralela à reta B. Entenderam esse teorema? Entenderam, pessoal? Sim. A gente parte disso aqui e a gente prova que elas são paralelas. Aí a gente mostrou o quê? Uma condição necessária para a existência de retas paralelas. Aí a gente vai fazer o inverso. Vai fazer o inverso depois. Ó, o inverso seria o seguinte. Pega duas retas quaisquer agora e elas são paralelas. Elas são paralelas. Eu estou dizendo que A e B são paralelas. Trace uma transversal. Agora a gente tem que provar que esse ângulo é igual a esse. Que alfa é igual a beta. Então a gente está fazendo a recíproca, a condição necessária. Se a gente provar essas duas coisas, a gente prova a existência de retas paralelas, porque a gente está provando que toda vez que elas são paralelas, acontece isso. Toda vez que acontece isso, elas são paralelas. Entender o caminho talvez você não tenha entendido. Porque, mas o que eu quero dizer é o seguinte, vocês estão usando coisas que vocês não provaram. Eu fiz esse caminho diferente. Geralmente eu provava para depois fazer continha, para depois a gente se brincar. Aí hoje a gente fez várias continhas, a gente aceitou várias coisas como verdadeiras, mas eu não provei, pessoal. Por quê? Para vocês se acostumarem, para vocês entenderem e tal. Mas a gente não provou. A gente não provou isso aí. Tá? Apesar de ser óbvio, a gente tem que provar. Beleza, pessoal? Vocês entenderam Sim. a proposta? Então vamos lá então. Primeiro teorema diz o seguinte. Ó, nossa hipótese. Que o ângulo alfa é igual ao ângulo beta. Beleza? Nossa tese. O que a gente quer provar? Que A e B são retas paralelas. Tudo bem? A gente quer chegar na conclusão que A e B são retas paralelas. Uhum. Aí eu vou perguntar para vocês. Vocês lembram daquela técnica de demonstração chamada demonstração por absurdo? Ou por contradição? Vocês lembram? Sim. Então, como é que funciona a demonstração por absurdo? É o seguinte, a gente vai negar a tese. Ou seja, elas não são paralelas. Isso, vamos negar a tese. Ok. Ou seja, Invertido. vamos dizer que A e B não são paralelas, são concorrentes. Então, a tese vira hipótese. Então, na verdade, a antitese, né? Isso aqui vai virar hipótese.
porque a gente está demonstrando por absurdo. Então isso aqui vai virar uma hipótese. Elas não são paralelas. E vamos juntar com essa informação, e aí o objetivo é chegar num absurdo, tá? É chegar numa coisa muito absurda. Se fosse uma coisa que a gente já provou que é verdade e a gente provou que não pode acontecer. Se a gente chegar no absurdo, então isso aqui não pode acontecer. Essa tese falsa. Então elas têm que ser paralelas. Entenderam o caminho? Sim. Então vamos lá. Suponha isso por absurdo que A e B, as retas A e B, não são paralelas. Beleza? Então, isso aqui agora faz parte do nosso argumento. Isso agora é a verdade. A e B não é paralela. Beleza? Então, se A e B não é paralela, vocês concordam que vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó? Ó, eu vou fazer duas retas que não... Se elas não são paralelas, elas vão se encontrar. Essa é a definição. Então, por exemplo, A pode ser aqui e B pode ser aqui, por exemplo. Entenderam? Elas vão se encontrar, beleza? Então, Sim. Entenderam isso aí? sim. Então imagine que nesse desenho aqui, ó, elas se encontrem lá no infinito. Elas vão se encontrar em algum lugar, porque elas não são paralelas. A gente está supondo isso, que elas vão se encontrar. Beleza? Mas olha só, vocês estão vendo essa transversal T, ela tá aqui. Ela continua aqui, a transversal T, beleza? Ok. Agora, que figura é essa que a gente formou, ó? Triângulo. Então é como se aqui fosse um triângulo, vocês estão entendendo? Sim. É como se fosse um triângulo. Não é porque a gente vai chegar no absurdo. Mas se fosse verdade, então existiria um triângulo aqui, não existiria? Sim. Vamos chamar esse triângulo aqui de triângulo ABC. Olha o ângulo externo vai aparecer agora. Ah, já matou aí, né? Já matou o raciocínio. Né? Considere que as retas A e B se encontrem, porque elas não são paralelas, no ponto C, que foi o que eu fiz ali. Que é esse ponto aqui. Beleza? E considere também agora o triângulo ABC, que foi o triângulo que tem o vértice C aí. Considere o triângulo ABC. Certo? Pelo teorema do ângulo externo, a gente já provou? Temos. O teorema do ângulo externo é o seguinte, pessoal. Todo ângulo externo, quem que seria externo aqui no caso? Ó, seria o alfa, né? O alfa não é externo desse triângulo? Ó. O alfa está aqui, ó, externo. Correto? O que a gente tem lá no teorema do ângulo externo? Que o ângulo externo é maior do que os ângulos adjacentes. Exato. Pelo teorema do ângulo externo, o ângulo externo é sempre maior. Então, alfa é sempre maior que os ângulos não adjacentes, que seria aqui no caso o ângulo C e esse ângulo que é o beta, né? Então a gente chega na conclusão que alfa é maior que beta. Chegando no absurdo. Sim. Que na hipótese que é provada que a alfa e beta são iguais. Exatamente, isso é um absurdo. Porque por hipótese a gente tem que alfa e beta são iguais. Então eles não podem ser diferentes, um maior que o outro. O Estevam conseguiu enxergar isso bem antes. Agora todo mundo enxergou? Agora que eu expliquei? Hã? Pois por hipótese, alfa é congruente a beta. Qual a conclusão então? Portanto,
Portanto, a conclusão é que a nossa tese, a nossa antitese que a gente criou aqui, ó, que A e B não são paralelas, é mentira. Portanto, A e B devem ser, né? São retas paralelas. Beleza, pessoal? Observação. O que a gente provou aqui? A gente provou o seguinte, que toda vez que você tem duas retas, quaisquer, não precisa ser paralelas não, duas retas, e que esse ângulo for igual a esse, a consequência é que Elas são paralelas. as retas são paralelas. A gente provou isso. Agora eu quero provar a volta. Eu quero provar que toda vez que elas forem paralelas, os ângulos... Os ângulos são iguais. Se eu provar isso, eu provo a existência de retas paralelas. Tá? Na verdade, eu provo tudo isso que a gente está usando de Tá, ângulo. então a hipótese agora é que elas são paralelas. A e B paralelas. Isso. É isso aqui mesmo. Só que antes... E tem uma transversal. Isso, ó. A gente vai demonstrar exatamente isso, tá aqui, ó. Hipótese. A e B, A é diferente de B, porque se for igual não faz sentido, não tem o que fazer. A e B são paralelas, tá vendo aqui ó, o símbolo? Sim. E a gente quer mostrar que o ângulo alfa é igual ao ângulo beta, beleza? Os alternados externos, entendi. Os ângulos alternos Internos. são iguais. A gente quer provar isso, que os ângulos alternos e internos são iguais. Toda aquela coisa que a gente estudou de ângulo correspondente, de oposto pelo vértice, a gente vai provar agora matematicamente, beleza? E se a gente provar isso, eu juro para vocês, Yasmin, se tiver Yasmin, que aí a gente pode falar de soma de ângulos internos no triângulo 680, tá? A gente conseguiu provar isso. Finalmente, eu esperei tanto para você falar isso. Não, então, agora a gente vai conseguir. Só que a gente não vai conseguir provar isso, gente, sem um postulado. Eu falei, vamos falar de postulado hoje. O que é um postulado? É uma verdade. É uma verdade que a gente não vai discutir. O postulado está aqui em cima. Esse postulado é muito interessante. É o postulado 5 do livro de Euclides. Esse postulado, pessoal, o Euclides teve 5 postulados. Esse é o 5º postulado. Isso foi feito em 300 anos antes de Cristo. Ele falava, na linguagem moderna, é o que está escrito aí de laranjado. Mas na linguagem que ele escreveu é mais parecido com esse raciocínio que a gente fez aqui. Mas vamos considerar a linguagem moderna para a gente não confundir muito. Diz assim, por um ponto, passa uma única reta paralela a uma reta dada. Ele está dizendo o seguinte, dado uma reta e um ponto fora dela, então eu tenho uma reta R aqui e um ponto P aqui. Ele está dizendo o postulado seguinte, só existe uma única reta que é paralela a R e que passa por P. Estão entendendo? Sim. Ele está dizendo duas coisas. Uma, vai passar uma paralela por P, que é paralela a R. E a segunda coisa, que é única, só vai passar uma, não tem como passar duas. Não tem como passar duas. Por exemplo, uma reta S'. Nem se fosse uma transversal? Não. Nem se fosse, não, se fosse uma transversal, ela não tem como ser paralela a R, porque ela vai cortar o R. Né? Entendi. Então, olha só. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido, não faz? Ó, dado uma reta e um ponto fora dela, ele diz que existe uma reta que vai ser paralela e que passa por P, e que essa reta é única. Então ele diz duas coisas. Que existe... Até porque, Davi, é só uma direção que ela pode ir, não tem como ela ser outra reta passar por P e ser paralela a R. Sim. É só uma direção que ela pode ir. Na geometria, não é? Óbvio isso. Sim. Só que os matemáticos, eles não concordaram com isso. Eles passaram mais de 1000 anos tentando provar, ao invés de... Pra não refutar que... Eles tentaram provar isso aí e não conseguiram. Até que eles negaram isso aí. Olha a historinha bacana. Eles negaram. Um matemático teve a seguinte ideia. De criar Falou, uma não é? geometria em que... Olha só, pessoal.
presta atenção. Ele teve a seguinte ideia. Ele criou uma geometria em que passa nenhuma reta paralela. Ou seja, é impossível de passar uma reta paralela à reta R por P. Tudo bem? Eu não tem como fazer o desenho dela aqui para você, não. Acredite que ele criou uma geometria assim. E um outro matemático, ele provou que é possível passar duas paralelas. A reta R, certo? Que passa por P ao mesmo tempo. Ele conseguiu provar que passa duas, que seria paralela. Então, essas geometrias são chamadas de geometrias não euclidianas. Por que não euclidianas? Porque a de Euclides tem esse postulado, que a gente tem que aceitar como verdade, que só vai passar uma reta paralela e sempre vai passar uma reta paralela. Estão entendendo? Sim. É possível criar outras geometrias. Então, por exemplo, Isaac Newton, um grande físico que criou toda a teoria da mecânica, ele usava geometria euclidiana. Só que aí um cara chamado Albert Einstein, ele resolveu usar uma geometria não euclidiana, uma geometria esférica, e na geometria esférica de duas paralelas, ele provou a teoria da relatividade geral, por exemplo. E graças à geometria esférica, é possível hoje a gente ter uma coisa chamada GPS, ou seja, Uber, andar de Uber, porque o Uber trabalha com o GPS e com a localização. Tudo isso graças a uma geometria não euclidiana. Tá? Uber, por exemplo. Então, o que o Einstein pensou? Ele pensou em fazer uma geometria, ao invés de fazer uma geometria dentro de um plano, ele pensou em fazer uma geometria dentro de uma bola de futebol. E ele usou ferramentas matemáticas, ele não criou nada da matemática. O Einstein usou as ideias de um matemático chamado Riemann. E a sorte do Einstein é que ele, não sei se vocês sabiam disso, mas o Einstein era casado com uma mulher que era doutora em matemática. E foi a mulher do Einstein que fez toda a matemática da teoria da relatividade geral. Acho que é importante saber que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Mas isso não é falado em nenhum livro, né? Tudo é o Einstein que fez, Mas, na verdade, foi a mulher do Einstein que estudou a matemática que está por trás da teoria do Einstein. O Einstein só tinha física, ele não tinha matemática toda, não. Ele era muito bom em matemática, mas a mulher dele era melhor. Então a teoria é dos dois ou foi só dada pra ele? Então, naquela época, mulher não era bem vista, mulher que estudava, mulher tinha que cuidar. Ah, então foi só no nome dele. Ficou só no nome dele. Enfim, essa história mesmo tem poucos, raros livros. Agora, quando você fala de Einstein na internet, o Einstein desenvolveu a teoria toda só. Isso é mentira. O Einstein precisou muito de outros matemáticos e da mulher dele para traduzir a matemática, vamos dizer assim, para ajudar ele com algumas equações muito divertidas, muito complicadas, para que ele desenvolvesse a teoria dele. Mas o Einstein não deixa de ser um gênio por causa disso, não. Mas porque a visão do Einstein, enfim, fenomenal. E tem outras geometrias, a de Lobachevsky, que não tem nenhuma paralela em relação a uma reta, por exemplo, a geometria também usada nas aplicações. Mas o que eu quero como que você entenda, meu querido, minha jovem, é o seguinte: o tanto que é profundo essa questão de provas, de teoremas, de geometria, é o tanto que você pode, você tem que suspeitar, você tem que duvidar de tudo. Porque na geometria plana é muito óbvio isso, que dado uma reta, então um ponto P fora dela, vai existir uma única reta paralela. Vai existir, ixi Maria, vai ter que passar por P. Vai existir e ela vai ser única. Mas isso é na geometria euclidiana que a gente estuda na escola, tá? Davi, é possível cair algum tipo de geometria diferente na UBM? Não. OB, né? Não, só mesmo em Olimpíada Mundial de Matemática, e é raro, mas é só geometria plana mesmo. Só nas Olimpíadas Mundiais, mesmo, tá? Isso aqui Entendi.
Só que eu trouxe para vocês isso aí, para vocês entenderem que, apesar de ser óbvio, né? Não é tão assim óbvio, porque você tem outras opções. Só que isso aqui não tem como provar. Isso aqui a gente ou aceita ou não aceita. Se a gente aceitar, a gente está na geometria euclidiana. Então, a partir do momento que a gente está aceitando isso aqui, eu não posso mais voltar atrás. A gente está falando de geometria euclidiana. E se a gente aceitou isso como verdade, a gente vai usar essa ideia para demonstrar a volta do que eu acabei de falar que a gente tem que provar, né? Vamos demonstrar a volta com esse postulado. É esse postulado que faz a gente demonstrar a volta. Já é? Sem esse postulado não tem como provar a volta. Ou seja, qual que é a volta? É o seguinte: as retas A e B são paralelas, tá? E os ângulos, a gente quer provar que os ângulos são iguais, tá? Mas agora vocês sabem que por uma reta passa uma única paralela, tá? Agora a gente sabe disso. Beleza? Beleza? Beleza, pessoal? Beleza. A ideia é a mesma, demonstração por absurdo. Vamos negar a tese, vamos negar isso aqui e vamos chegar no absurdo, beleza? Então, ó, suponha por absurdo que alfa não é igual a beta, beleza? Uai. Tudo bem, gente? Tudo. Tá. Suponha por absurdo que alfa não é igual a beta. Tá. E agora? Se alfa não é igual a beta, vamos supor que só por que alfa fosse maior que beta. O caso contrário é a mesma coisa. Basta fazer esse caso aqui. Suponha que alfa, esse alfa aqui, ó, seja maior que o beta, beleza? Tudo bem? Sim. Vocês concordam que se alfa é maior que beta, se eu aumentar esse ângulo um pouquinho, eu vou chegar em alfa, por exemplo, se alfa vale 40 e o beta vale 30, um exemplo. Se eu andar mais 10 graus, eu vou chegar a 40, eu vou chegar no valor que seja igual a alfa. Vocês estão entendendo isso? Sim, aí só que você teria que mexer em B, não? Pra descer, subir mais ela assim? Isso, calma. Calma, exatamente. Eu vou partir de beta e vou criar um outro ângulo que seja igual a alfa. Vocês estão entendendo? Eu vou aumentar isso aqui. Certo? Aham. Certo. Então considere um ângulo chamado, eu vou chamar de beta linha, que é maior que beta, certo? E beta linha vai ser igual a alfa. Eu quero construir um ângulo aqui, eu vou chamar de beta linha, que é esse cara aqui, de verde, que ele é igual a alfa, beleza? Agora eu construí o ângulo assim, tudo bem? Uhum. Beleza? Sim. Por e detalhe, esse ângulo ele é passando por B, por P. Ó, esse ângulo aqui está aqui, beleza? Esse ângulo aqui. Agora que vem a sacada. Se o beta linha é igual ao alfa, então a gente pode usar o teorema anterior. Ó, se o alfa é igual ao beta linha, então eu vou considerar a reta que passa por beta linha. Então considere uma reta B'. Então aqui vai ter uma outra reta aqui, ó, certo? Chamada de B', que é a que forma com o ângulo beta linha, certo? Então considere também a reta beta linha, que é de B que eu fiz, que passa por B, por P, ok? Então olha só, pelo teorema anterior, o teorema anterior diz o seguinte, ó, se
igual a beta-linha, então a reta A tem que ser paralela à B', a reta B'. É isso que está dizendo no teorema anterior, não é? Ó? Toda vez que os ângulos alternos internos forem iguais, então as retas em questão são paralelas. Tudo bem, gente? Sim. Então, pelo teorema anterior, A, A e B tem que ser igual. A é paralela à B', certo? Passando Por quê? por P. Mas por hipótese, A é paralelo a B, não é? Ó, por hipótese, A não é paralelo a B, também passando por P. Pronto, cheguei no absurdo. Por que isso aqui é um absurdo? Por que isso aqui é um absurdo? Por que isso aqui não pode acontecer? Que seria duas retas passando. Exatamente. Porque eu teria duas retas, ó, por um ponto P, seria esse ponto aqui. Eu teria duas retas passando por P, a reta B e a reta B', paralelas à reta A dada. Paralelas à reta dada. Só que pelo postulado de Euclides, por um ponto passa uma única reta paralela à reta dada. Só pode passar uma única, não pode passar duas. Então, aceitar isso como verdade serve só para isso, gente, na verdade. Assim, olhando cruamente, a geometria euclidiana só é diferente das outras porque a gente aceita isso como verdade. E aceitar isso como verdade faz todas as consequências possíveis. Isso é absurdo porque por P fora de A, fora da reta A, deve passar uma, vou colocar de vermelho, única. Em português isso seria pleonasmo, né? Em matemática, os pleonasmos são importantes. Em português você fala assim, por um ponto P da reta A, deve-se passar uma única. Aí você fala em português, se é uma, é única. Em matemática, não. Uma e única é diferente. Tem que passar uma e ela tem que ser única. Se eu falo só uma, pode ser que passe uma, mas passe duas também. O que eu estou querendo dizer é que quando eu coloco só uma, eu só estou tirando o caso de passar nenhuma. Mas eu não estou tirando o caso de passar duas. Então aqui é a diferença do português para a matemática. Então, por o ponto P, fora da reta A, deve-se passar uma única reta paralela. E ali passou duas. E ali passou duas. Beleza? Portanto, alfa tem que ser igual a beta. Porque se for diferente, a gente viu que eu posso construir. Porque se alfa for diferente de beta, vocês perceberam que eu posso construir uma outra reta que seja igual a um beta linha e que seja paralela também. Só que aí eu teria duas paralelas. Pelo teorema anterior, eu teria duas paralelas e eu não posso ter duas. Por isso que tem que ser igual. Entenderam, galera? Sim. Conclusão agora sobre condição necessária e suficiente. Então, pelas duas ideias anteriores, toda vez que os ângulos são alternos e internos, implica que as retas são paralelas. Toda vez que elas são paralelas, os ângulos vão ser alternos e internos. Eu poderia trocar alterno e interno por correspondente. A demonstração é a mesma, muito parecida. Tá? Então, está dizendo, uma condição necessária e suficiente para duas retas distintas serem paralelas é formarem como uma transversal ângulos alternos congruentes. Tá? Então é isso, pessoal. Aí ficou faltando esses dois problemas aqui, vou deixar para vocês. Mas é isso. Então, na próxima aula, a gente vai ver que graças a isso aqui, tá? Graças a essa condição aqui, ó,
a gente vai provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo será 180 graus. Então, eu vou deixar aí como desafio, mas na próxima aula a gente vai provar isso aqui, que é muito fácil. Agora a geometria vai começar a ficar muito fácil. O que é difícil são essas primeiras coisas assim, os teoremas mais... Beleza, pessoal? Ok. Beleza. Se você não entendeu Beleza. nada, assista essa aula de novo. Se você entendeu, parabéns, você tem muita inclinação para matemática mesmo, para matemática de verdade, a matemática abstrata. Mas se você não entendeu, continue nas aulas, porque, enfim, uma hora você vai entender. Uma hora você vai entender a sequência. Tá bom? Ok. Forte abraço.